Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Vocês já sabem, eu sou o Rodrigo. Ali está o nosso querido Mestre do Terror. O Mestre do Terror tem encontrado sempre novas companhias no cenário do canal. O cenário não aparece sempre agora, mas ele está aqui. Tem a coleção de veículos do Batman, tem o próprio Batman e sua galera em cima. Tem esse cavaleiro medieval que veio na famosa caixa do faroeste do meu amigo André. Esse cavaleiro veio de lá. Ele está aqui, faz parte do cenário agora. Tenho mantido ele aqui, muito bonitinho. E a gente vai usar esse vídeo como oportunidade para falar de mais uma leitura aleatória dos últimos dias, porque é disso que vivemos, de ler, e a gente vai falar de Pato Donald. Meus últimos vídeos Disney têm tido muito Pato Donald, não é verdade? É porque eu tenho lido bastante, eu tenho um certo número, e o Pato Donald é uma coleção imensa, uma coleção imensurável. Eu fico me perguntando quem tem a coleção completa do Pato Donald da Abril. Certamente existe quem tenha, pelo menos eu suponho que sim. E essa pessoa é muito perseverante, porque é uma coleção gigante. Tanto que a gente vai falar aqui, ó, desse número aqui. Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Ó. E aqui, ó. A gente vai falar do Pato Donald 1807, olha isso. Com essa capa muito interessante em que o Donald é doutor. É o Donald e o Seu Madruga, né? Cheio de profissão. O Seu Madruga é a fama de vadio, mas teve um monte de profissão. O Donald também não para no emprego, mas aqui teve um monte. Pelo menos na capa aqui ele é médico, olha isso. E ele furou a armadura da criança para fazer uma injeção. Como que ele não furou a criança inteira com a furadeira que ele usou? Eu não faço ideia. Mas tá aí. Essa capa eu achei muito legal. É um exemplar de assinante, só como curiosidade. E é de fevereiro de 88. É uma edição de 1988. Em si, não é uma edição memorável, não tem nada assim, de tão especial para se falar aqui. A não ser as muitas facetas do Donald, né? O Donald tinha muitas facetas, aquela coisa de que a Disney, na época, as histórias dos personagens Disney não se preocupavam muito, na maior parte do tempo, em seguir uma certa cronologia, em manter uma certa ordem de fatos, tipo, não que isso não acontecesse, passou a acontecer com mais evidência depois de algum tempo, pelo que eu sei, mas era muita coisa aleatória, como as profissões do Donald. E aqui o Donald, por exemplo, era fã de ópera, olha isso, era fã de ópera. E ele queria muito ir num show de um cara que ele gostava muito e que ia fazer o show ali em Patópolis, né? O Lasanha, né? Ou Lasanha para os íntimos, né? E o Donald queria comprar os ingressos, queria que a Margarida fosse junto, né? Quem que abriu, botava essas bordas que eu acho interessante. E começou a saga do Donald para conseguir esses ingressos. Ele fez de tudo, ele dormiu na porta do teatro, porque a bilheteria abria às 8 da manhã. E era bastante procurado. Patópolis era uma cidade bastante erudita, né? Ele dormiu lá, e dormiu demais, ficou preso na cadeira. Na outra vez ele foi dormir, choveu, a chuva levou o colchão de ar dele para longe. Ele acordou no lixo, não conseguiu. Teve mais uma vez em que ele fez de tudo para se manter acordado, leu, fez barulhos, estourou fogos de artifício, apanhou da vizinhança, fez todo tipo de luta e aí finalmente conseguiu, comprou os ingressos. Quando chegou para assistir a ópera, pegou no sono e a Margarida ainda ficou muito zangada com ele, dizendo que ele não era tão interessado assim. Uma história, né, com uma veia totalmente cômica, né? Eu ia dizer cômoda. Uma veia totalmente cômica, bem ao estilo histórias do Donald mesmo. Depois é uma sessão de correspondência, gente que mandava desenho, gente que mandava fotinho. As cartinhas eram, na verdade, eram todas bastante, como eu vou dizer, bastante ingênuas. Era carta, na sua maioria, realmente de bem de criança.
porque algumas vezes pareciam até escritas pelos pais dessas crianças, né? Aqui, por exemplo, tem uma assim, ó. Eu vou ler uma cartinha. Olha isso, ó. Olha, tenho muito que agradecer a vocês e a esta revista, pois foi com ela que aprendi a ler. Muito mais do que já sabia, isso quando era pequeno. Eu gostava de ver o Pato Donald e queria saber o que estava escrito lá. Sou fã incondicional de vocês. Parabéns a todos, continuem sempre assim, fazendo não só as crianças, mas também os adultos mais felizes. A carta é ótima, né? A carta, que isso? A carta é de Cláudio Fortas, de Barra do Garça, Mato Grosso, né? MMT, Mato Grosso. Aí eles respondem, carta como a sua, Cláudio, muito nos envaidecem, um abração de toda a redação. Para mim parece uma carta escrita pelos pais da criança, né? Ou pelo menos com grande influência deles. As sessões de correspondência eram muito comuns naquela época, né? E as pessoas realmente escreviam. Depois passou a ser e-mail e depois simplesmente morreu essa parte de qualquer publicação, que é a sessão de cartas. Raríssimas ainda tem, né? Nem tenho certeza se alguma ainda tem. Talvez da Bloodstone, não tenho certeza. Não, Bloodstone não. O que eu tô falando? Da Inkblood. Olha isso que eu falei. Falei bobagem agora, mas talvez as revistas da Inkblood, ali Mestre do Terror, ainda tenham algum tipo de sessão de correspondência. Depois tem uma história do Mickey e Pateta. Uma história bem chatinha, onde temos o Mickey e o Pateta envolvido com baleias. E o cara, ele prendeu balões nas baleias porque ele está estudando as baleias, né? E assim que eu vi isso, eu pensei, esse cara é o vilão da história, porque você prende balões nas baleias, além de tornar elas vulneráveis, de fazer com que elas sejam fáceis de localizar em qualquer lugar, esses balões puxam elas para cima, obviamente, de alguma maneira atrapalha na maneira como elas podem submergir, deve ser bem complicado. E não é que o cara não é o vilão, o que ele fez realmente ajudava as baleias a serem perseguidas, mas ele não era o vilão, ele era o mocinho. Os caras que trabalhavam com ele se revelaram que eram os vilões, mas para mim ele também merecia uma punição, né? Por isso que marcar baleias para rastrear uma coisa assim, esse método é péssimo. A história é bem sem gracinha, eles lidam com isso e acabam vencendo, inclusive com a ajuda das baleias, os caçadores de baleias ali, e a história termina assim, com eles comemorando com as baleias. Histórias do Mickey eu sempre espero mais, né? Histórias que envolvem o Mickey. Depois tem Irmãos Metralha Esperando a Muamba, melhor história da edição. Não é muito comum que eu diga que uma história dos Irmãos Metralha é a melhor de uma edição, mas essa é. Apesar do nome estranho, Esperando a Muamba é uma história interessante, na qual os irmãos Metralha relembram de um ídolo deles de infância, que era um cara chamado Bené Bala. Ele era um assaltante, ele era um larápio que eles admiravam quando meninos já, que eles já eram malfeitorizinhos, e ele teria feito um grande roubo e escondido o produto desse roubo antes de ser preso. Passou muitos anos na cadeia, quando eles escreviam para ele na cadeia, enquanto crianças inclusive, quando soltos os metralhas procuraram ele para reaver o tesouro, porque queriam uma parte, né, desse produto do roubo, mas no fim não tinha nada de valor lá, porque os títulos que ele havia surrupiado já não tinham mais valor nenhum, e ele inclusive tinha se tornado muito amigo do investigador do caso da época que o prendeu, e tudo para eles era uma questão mais de nostalgia e memória do que algo real. E os irmãos Metralha investiram muito tempo e dinheiro nessa busca pelo tesouro do cara e, né, deu briga, se pegaram ali no final. É muito interessante essa história, é a melhorzinha da edição, na minha opinião, seguida de perto por Donald Peninha, A Decisão. Uma história na qual eles querem assistir o final de uma partida de futebol, mas o tio Patinhas escala eles para fazer uma entrevista com um empresário que é dono de uma fábrica de palitos de dente. Eles estão muito pé da vida de ter que fazer isso. Eu não posso culpá-los, né? Imagina, fábrica de palito de dente ainda por cima. Se metem em mil confusões, muita coisa dá errado, eles tentam concluir isso o mais rápido possível, não conseguem, terminam todo quebrados.
e descobrindo no final que eles poderiam ter simplesmente ido ao jogo porque o cara que eles tinham que entrevistar ia ao jogo também e até pediu para ser entrevistado lá. É o tipo de publicação da época que era realmente uma leitura assim, rapidinha. Eu não sei estalar os dedos, tá? Eu faço assim, mas não sai barulho. Mas era o tipo de publicação da época que era realmente uma leiturinha rápida, uma leiturinha bem dinâmica e que entregava o que prometia, um feijãozinho com arroz, entendeu? Com um humor e tal. De uma época em que revistas quinzenais, de alguma maneira, até podiam se sustentar. Eu não acho que hoje em dia uma publicação quinzenal, principalmente de quadrinhos, possa sonhar em sobreviver. É muito complicado. Na época dava certo, olha só. E é isso que eu tinha para dizer, gente. A Pato Donald 1807 fez parte das minhas leituras, foi o que eu andei lendo e vim aqui mostrar para vocês. Aguardem, ou o Donald ou alguma outra publicação ou personagem da Disney vai acabar voltando para nos brindar com outro vídeo neste canal. A gente fica por aqui. Se você curtiu aquele vídeo, deixa aquele likezinho para mim, pro meu querido mestre do terror. E vocês sabem, nós fomos